Sr. Frederico Brazão Ferreira, 82 anos, administrador da Lubrigás. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco nesta conversa. Nasceu e viveu os primeiros anos no Funchal. O que é que guarda desses anos de vivência insular? É diferente da vida no continente? O que é que guarda dessa altura? Aqui em Leiria, refere-se, quer dizer, a vida profissional aqui em Leiria? Não, antes quando vivia no Funchal. Eu posso começar a história, se assim se pode chamar, em que eu passei grande parte do meu tempo, até aos 17 anos, mais ou menos, no Funchal. Depois saí do Funchal e vim acabar a parte liceal em Lisboa, no Colégio Manuel Bernardes. Estive lá interno e acabei e surgiram duas oportunidades em termos de carreira. Ou seguia o direito, e estive quase a entrar por essa via, ou então ia procurar novos horizontes, e foi esta última que venceu um pouquinho. Um pouquinho, não, totalmente, ao fim e ao cabo. E daí ter feito, digamos, todo o meu percurso pós-liceal, nessa altura chamado liceal, na Inglaterra, em Londres, onde tive um primeiro ano de aprendizagem. Aliás, os madeirenses, de uma maneira geral, têm uma grande facilidade para línguas, mas de qualquer modo obrigou-me, quer dizer, inclusivamente a ter uma parte de ensino do inglês. E depois entrei no London School of Economics, onde tirei gestão. Acabado isso, regressei ao Funchal, onde vim ingressar numa empresa que se dedicava, quer dizer, à fabricação de açúcar, da cana-de-açúcar. A ganhar 2 contos. William & Sons, que havia muita cana lá no Funchal e na Madeira toda. E uma coisa curiosa, quer dizer, essa fábrica, que era centenária, ela foi, julgo eu, instituída no século XIX, era uma coisa curiosa pelo seguinte, é que o meu avô trabalhou nela, o meu pai também e eu também. E ainda mais curioso, é que todos ocupámos a mesma secretária, que eram secretárias que naquela altura funcionavam de pé, com um banco alto, quer dizer, e com a velha mesa, parecia a mesa da quarta classe. E isto, por exemplo, é o trajeto em curto do meu início, antes de propriamente ingressar, quer dizer, na vida profissional. Foi aí que eu comecei a minha vida profissional, foi aí que eu, entretanto, casei, em 59, e fui aí que tive os meus primeiros 3 filhos. Quando estava ainda no Funchal. E depois surgiu a oportunidade, enfim, digamos, não de todo agradável, por um lado, mas por outro, que me fez movimentar aqui para Leiria, que foi o falecimento do meu cunhado, e nessa altura o meu sogro tinha ligações quer com a Companhia Leiriense Moagem, quer com a Lubrigás, e nessa altura ele disse ao Frederico que, entretanto, esse meu cunhado teve um desastre de aviação, ele era diretor-geral do então Banco Português do Atlântico, e ao mesmo tempo tinha o brevet e teve um acidente do qual resultou a morte, em Braga, numa avionete, quer dizer, no tempo ainda era presidente do banco, o Cupertino de Miranda. E o meu sogro pôs-me esta questão, quer dizer, se eu realmente vinha, era o único filho, varão, e se eu estava disposto a vir para a Leiria para seguir os negócios. Eu disse, eu vou, mas com uma condição. Eu quero adquirir, quer dizer, a cota que o senhor tem na Lubrigás. Se não no todo, pelo menos a grande parte. Porque eu gosto muito de entrar nas coisas pela porta do não favor, quer dizer, acho que é uma questão de feitio.
E assim aconteceu. Quer dizer, ele vendeu, como não podia deixar de ser pelo seu valor nominal, essa cota que eu tenho e depois aumentei até no Lubregás, e foi esse, quer dizer, o trajeto que me faz vir até Leiria. Chegar a Leiria, continuar em Leiria, de onde eu inicio isto em 1965, em 1968, depois, julgo eu, se a memória não falha, o que é que acontece? Acontece que, juntamente com a companhia, eu era ao mesmo tempo, dava cobertura à Companhia Leirense Moagem, onde fui administrador delegado, e fundou a Proalimentar. E a gerência da parte do Lubregás. E foi na Companhia Leirense Moagem que nós lançámos, juntamente com a família Pires Miranda e Oltemido, o engenheiro Oltemido, pessoas que estão relacionadas, por sua vez, também com Leiria, quer o Pires Miranda, também, digamos, era de Condeixa, mas de qualquer modo a mulher era de Leiria e era de uma família muito conhecida também, Rodrigues, se não me engano. Nós, estas famílias, na qual o meu sogro se dava muito bem com o Álvaro Pires de Miranda, Álvaro Pires de Miranda, pai do Pedro Pires de Miranda, que foi nosso embaixador e negócio, não embaixador, ministro dos negócios estrangeiros, no tempo do primeiro-ministro Cavaco Silva. E estas famílias, Pires de Miranda, Oltemido, o Oltemido é que é irmão do nosso embaixador nos Estados Unidos, em Nova Iorque. E estas famílias juntam-se, e aqui é que está a curiosidade, chamamos-lhe assim. E vamos dar o primeiro pontapé de saída para a empresa Proalimentar. E damos isso, julgo eu, que em 68, e isso, se a memória não me falha. E lançámos juntamente, não sozinhos, mas juntamente com a Companhia Elétrica das Beiras. A Companhia Elétrica das Beiras, nessa altura, estava muito, digamos, não é na moda, mas no trend normal da economia, que as elétricas deviam diversificar para o campo alimentar. Os italianos tinham feito isso, quer dizer, já nós copiávamos muito os italianos, e não só, nessa altura, e fomos atrás exatamente dessa coisa. E montámos a Proalimentar juntamente com a Companhia Elétrica das Beiras, e mais tarde, quer dizer, a Proalimentar, inclusivamente, vem a ser nacionalizada grande parte do seu capital em 1974. E depois disso, o que é que acontece? Acontece que a parte, digamos, não nacionalizada era a parte privada, que no fundo era a minha e parte de Pires de Miranda. O resto, como era a Companhia Elétrica das Beiras, a Companhia Elétrica das Beiras foi nacionalizada, e por restamento a Proalimentar foi. Mas, de qualquer modo, nós continuámos, eu continuei como administrador da Proalimentar até ao seu fecho em 1995. Ainda hoje, curiosamente, se reúnem alguns dos colaboradores da Proalimentar num almoço. Como é que sabe isso? Aliás, a sua função é saber as coisas. Andei-me a informar. Há uma coisa curiosa. Que é muito curioso. Há uma coisa curiosa, realmente. Quer dizer, houve uma preocupação muito grande, não só minha, mas como do outro administrador, o engenheiro Silveirinha, Rui Silveirinha, que tem a origem na Companhia Elétrica das Beiras e que vem ser administrador delegado da Proalimentar. Nós tínhamos um sentido muito voltado para a parte social. Talvez fôssemos das poucas empresas que fez o primeiro balanço social, que era uma coisa que nenhuma empresa utiliza. Quer dizer, há o balanço normal das contas, que faz, mas quer dizer, o balanço social e ver exatamente que importância tem o fator humano dentro da estrutura de uma sociedade, normalmente é ignorado e não é transformado
naquilo que eu chamo de um bonito gráfico, que dá realmente ver a percentagem de participação daquilo que é, digamos, a parte humana dentro de uma empresa. E essa é a nossa preocupação. Estendia-se inclusivamente, quer dizer, à parte que dizia respeito, como havia muito elemento feminino, a preocupação inclusivamente de como lidar com as necessidades femininas de então, nomeadamente a maternidade, e o descanso, e a interrupção com o aleitamento, etc. E talvez por isso criámos um espírito dentro da Proalimentar, em que, vulgarmente conhecido, em que as pessoas, não direi 100%, que isso é impossível, mas uma grande percentagem vestia a camisola da Proalimentar. E vestiu-a de tal maneira que quando a Proalimentar, por variedíssimas razões, terminou a sua vida, porque as empresas são, no fundo e ao cabo, como o ser humano, quer dizer, nascem, vivem, prosperam ou não, e depois morrem. Acontece exatamente que todos os anos, no primeiro domingo de outubro, reunimos no almoço. E o caso curioso é que chegam a estar presentes 200 e muitas pessoas. Metade dos colaboradores na altura. É verdade. Eu julgo que deve haver poucas empresas que, passado tantos anos, está claro que houve muita sorte neste entretanto. Muita sorte no sentido da colocação das pessoas também. Porque foi na altura em que o continente veio para a Leiria. E, portanto, aí absorveu. Alguma, não foi toda, mas ajudou muita gente. E outras que foram colocadas também pela nossa intervenção noutras empresas. Mas talvez isso não seja a razão, quer dizer, agora, que é agradável para mim, passado esta carreira, que não direi muito longa, mas pelo menos já tem uns anos. Eu comecei a trabalhar em 59, quer dizer, e ainda hoje de manhã ainda vou à empresa e estou na parte da manhã até a hora do almoço. Depois, na parte da tarde, aí estou mais livre. E dedico-me a outras coisas, enfim, não só pessoais, como inclusivamente a família, e também de lazer, propriamente dito, quer dizer, música, leitura, quer dizer, isso procuro estar sempre o mais, digamos, não é atualizado, mas pelo menos não deixar, quer dizer, as coisas. E pronto, assim rapidamente, olha. E, portanto, esta a continuidade da reunião destas pessoas que trabalharam na Proalimentar, na sua opinião, tem a ver com a componente social que se criou ali na empresa? Com essa preocupação social que houve na altura? Eu penso que sim, quer dizer, eu penso que sim, porque, quer dizer, não é, eu julgo que não é normal ter assistido, quer dizer, que é uma coisa que toca, ou pelo menos tocou muito. Eu julgo que é muito mais difícil encerrar uma empresa do que fazer uma empresa. Porque registrar uma empresa e começar um negócio é o mais fácil que existe. E agora com o Simplex ainda mais fácil segundo eles dizem. Não é? Há pessoas que se queixam do Simplex, dizem que ainda está muito complexo, mas de qualquer modo, quer dizer, agora fechar, quer dizer, é duro. Sobretudo quando tem o número de colaboradores que a Proalimentar porque, quer dizer, por trás de cada elemento humano estão várias vidas, não é? E gente dependente, descendência, outras ascendência, mas de qualquer modo dependentes dele, ali daquele emprego, e ter que fechar, mesmo com indenizações, etc. Eu ainda me recordo que a indenização nessa altura foi cerca de 2 meses, quer dizer, a lei dizia 1 mês, e não sei o quê, nós demos 2 meses, inclusivamente por cada ano de trabalho. Mas, de qualquer modo, é muito traumatizante, quer dizer, não é nada agradável, quer dizer, sentir que aquilo que está a acontecer pode e poderia acontecer a qualquer um de nós, quer dizer, é uma questão de me pôr
no outro lado da barreira e pronto, quer dizer... Não é foi essa sua sensibilidade, digamos assim, que o levou numa altura difícil que a Lubregás teve, na década de 70 e 80? Uma coisa curiosa é que eu tenho atravessado, e sempre, eu vou rapidamente voltar, por exemplo, à Lubregás. A Lubregás sempre investiu nos momentos de crise. E nos momentos, inclusivamente, em que... E talvez devido a essa sensibilidade ou não, quer dizer... Não sei se isto é relacionado, mas passa-se na Lubregás. Lubregás é constituída a sociedade em 1940. Ela faz 75 anos, fez em 2015. Pois, foi constituída exatamente no princípio da Primeira Guerra Mundial, 39-45. Depois, ela aumenta o seu capital e faz as novas instalações, coincidindo exatamente com a crise do petróleo. 1980, em que vai para novas instalações, porque ela tinha tudo alugado. E agora nada tem, é tudo instalações próprias, quer em Leiria, quer da parte da Audi, quer da parte da Volkswagen e da Skoda, quer inclusivamente de uma outra empresa que nós adquirimos nas Caldas, que era do antigo, que estivemos associados e depois houve ali as coisas não correram, enfim, tão bem como seria desejar, mas de qualquer modo, quer dizer, surgiu a oportunidade, ele quis vender a sua parte e nós achámos por bem, sim senhor, vamos comprar, compramos e ainda hoje estamos... enfim, nas Caldas, onde já tínhamos tido uma representação, mas uma coisa diminuta. Lá temos belíssimas instalações de coisa. Mas isto também, exatamente isso dá-se, exatamente quando nós temos como é que eu chamo? No momento em que dá-se a crise, a última, de 2008, portanto, parece que o investimento dá-se sempre exatamente quando há qualquer coisa desse Houve género. uma altura, inclusive, na década de 70, 80, que se deram cotas aos 4 principais colaboradores. Isso foi uma medida anticrise também? Isso foi uma ideia eu chamo de peregrino, foi uma ideia minha, foi uma do qual os outros sócios estavam completamente, estiveram de acordo, como não podia deixar de ser. Mas eu parece-me que realmente que os grandes colaboradores, que eram um já falecido, enfim, um bocadinho adoentado, mas o outro, enfim, não está no ativo, mas continua, que é o Horácio Ribeiro, que ainda é vivo, o Mário Varino, que está hospitalizado, e Armando Faria, que já faleceu. E nessa altura ainda havia um outro, que era o Pascoal. O Pascoal, filho do Coronel Pascoal, da Costa. E eu achei por bem, quer dizer, propor aos outros sócios, porque é que nós não pomos aqui uma percentagem dedicada exatamente aos colaboradores. Mais próximos, que era, no fundo, em linguagem muito brejeira, quer dizer, era quem batia ali todos os dias no duro, não é? E, portanto, não só por isso, quer dizer, também tiveram o grande mérito de ter feito da Lubregás aquilo que ela é, uma empresa conceituada dentro de Leiria e passando também por altos e baixos dentro do seu percurso, como todas as empresas, e eles estiveram ali ao leme e a remar. A dar o litro. Sr. Frederico, voltando um bocadinho atrás, já conhecia Leiria quando veio para cá ou... Já conhecia Leiria quando veio para Leiria? Que imagem é que teve da cidade na altura? Não fazia a mínima ideia. Agora, nunca me fez muita confusão, quer dizer, e é uma coisa curiosa, isto sente-se também à minha mulher, que era a disponibilidade, quer dizer, eu posso viver em qualquer parte do mundo que não me faz... quer dizer, eu gosto muito do meu país, sou muito português, detesto quem diz mal por mal. Acho que sou incapaz no estrangeiro, e eu viajei imenso, quer dizer, em termos de empresariais,
E às vezes eu costumava dizer por graça, quer dizer, às pessoas amigas, quer dizer, para dizer mal do meu país, basto eu, quer dizer, mas em segredo, que tem que ser uma coisa a dizer, olha, eu noto que há isto. Eu, perante os estrangeiros, quer dizer, às vezes tinha sempre aquela expressão, nós somos tão humildes perante o estrangeiro, o senhor estrangeiro, porque a gente nunca diz, o senhor inglês, nunca se diz o inglês, diz o senhor inglês, o senhor alemão, não sei mais quê. E a uma das alturas a gente pede até desculpa do tempo. Quer dizer, as pessoas vêm cá visitar-nos e a primeira coisa, I'm very sorry. Quer dizer, ainda ontem estava um dia tão lindo. Imagina, hoje está a chover, é uma pena, vocês chegam hoje. Tá. Ora, nunca ninguém me apresentou desculpas quando eu estava em Londres por estar mau tempo, não é? Mas enfim. Os estrangeiros costumam dizer que nós estamos sempre a pedir. É o nosso feitio, que temos o coração aberto, não é? E gostamos de ser simpáticos com as pessoas. Os estrangeiros costumam dizer que nós estamos sempre a pedir desculpa. Os portugueses estão sempre a pedir desculpa. Os estrangeiros costumam dizer que os portugueses estão sempre a pedir desculpa. Temos muito essa... Pois é. Como é que conheceu a sua mulher, o Sr. Frederico? No Funchal? Não. Eu vou-lhe contar uma coisa engraçada. Eu conheci a minha mulher por causa de um garrafão de água. Não foi de vinho, é verdade. Eu viajava em 1950 numa peregrinação para Roma. E ela também, sem nos conhecermos, ela tinha nascido no Estoril. E nasceu no Estoril. E ela viajava com outras duas irmãs e ia na peregrinação. E nós íamos num compartimento, elas iam noutro. E durante a travessia de lá do norte de Espanha, com um calor infernal, e apesar de ser setembro, há alguém que vem pedir, que tinha por acaso, nós tínhamos comprado água na fronteira e descobriram que tinha água e alguém veio-me pedir água. Quem era esse alguém? A mãe dos meus 5 filhos e a avó dos meus 14 netos. Veja lá, por causa de começámos a conversar, né? A partir daí pouco estávamos digamos, no compartimento para estar mais no corredor, enfim, desta vez, quer dizer, a falar e não a ver os comboios passar, de qualquer modo. Foi assim que realmente eu conheci a minha mulher. Nasceu inclusivamente a troca de cartas, não é? Ela era de uma pontualidade quase que britânica a escrever, e eu não era tão assíduo. E então, de vez em quando, a minha consciência dava assim um toquezinho, e então mandava um telegrama. Era mais fácil. Mas, de qualquer modo, quer dizer, realmente... E durante muito tempo, e acho que ainda existem lá para cá, existem essas cartas. É verdade. Qual é o segredo, Sr. Frederico, de um casamento tão longo? Qual é? Qual é o segredo do casamento? Não é? Sim. Está com a sua mulher há quantos anos? Está casado há... Estou casado, já desde 59. Há 59, pois. Qual é o segredo? O segredo? Eu acho que é o respeito mútuo, sobretudo. Pá. E há um lema que eu direi que lá em casa, que é que nunca devemos ir para a cama zangados. Pá. Eu acho que a última palavra, quer dizer, entre um casal tem que ser boa noite. Está à noite, está claro. Porque de acordo não podemos estar 100% de acordo. Não pode ser. É impossível. Daí até haver qualquer frição, também é impossível não haver. Agora, o respeito, a amizade, sobretudo mais do que o próprio amor, é importante para, digamos, manter um equilíbrio. E depois ter uma disposição e uma presença de aceitação e perdão. Quer dizer, a gente tem que entender que a outra parte também é tão humana como nós e com as mesmas, digamos, com as mesmas necessidades, com as mesmas angústias, com as mesmas de qualquer um. E, portanto, o segredo de uma união, quer dizer, será exatamente o entendimento e o saber estar como se fosse o outro. Acho que isso é...
Está claro que depois há coisas que vêm facilitar bastante, quer dizer, por um lado, que são os filhos. Os filhos, por vezes, no meu caso foi, são um sentido de união. E depois está claro, a continuação dá depois as consequências dos netos, por exemplo, que há que manter, quer dizer, aí tem que haver um respeito. Os avós nunca devem ser educadores, porque isso acho que compete aos pais. Os avós brincam. Mas também não são feitos para estragar os netos. Que a uma dada altura a coisa é um pedacinho contra vapor, não é? Quer dizer, os pais educam de uma maneira e os avós estragam. Acho que também não está certo. Portanto, eu acho que o manter é importante. Muito é coerência. Importante. Eu acho que sim. O senhor disse numa entrevista ao Região de Leiria que teve uma vida simpática. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer? É a aceitação. Eu acho que é. E como é que dizia? Teve uma vida simpática. Ter uma vida simpática. Isto foi há menos de um ano. Eu acho que ter uma vida simpática é exatamente ter vivido e saber aproveitar dentro dos momentos, dos bons, dos maus, das crises, das alegrias, das tristezas, quer dizer, saber lidar com tudo isto sem egoísmo, sem condenação, quando é preciso. E isso torna realmente, quer dizer, porque o acontecimento da vida de qualquer pessoa, um acontecimento que por vezes nós somos, ou criamos a situação de não haver simplicidade. Eu sou muito pró simplicidade em tudo, na sua maneira de estar, na sua maneira de falar, na sua maneira de compreender e, sobretudo, que é importantíssimo, importantíssimo. E por isso é que torna as coisas simpáticas, que é saber ouvir. É que normalmente as pessoas falam. E eu, provavelmente, devia estar calado. Eu devia saber ouvir. Porque no saber ouvir, transmite-se imenso. Quantas vezes a gente vai ter com alguém que está a atravessar um período da vida, enfim, muito complicado, ou mesmo um doente. E a gente fala, isso não é nada, você vai ver, se amanhã está melhor, não sei o quê, não está nada, ele não quer estar a ouvir aquilo. Ele devia dizer, ora viva, como é que está, e eu calava-me e depois deixava, se assim o outro sentir necessidade, a desabafar a sua coisa. Era nisso que está o diálogo. O diálogo é feito pelo silêncio de alguém. Há pouco espaço para ouvir hoje. É porque senão é que se os dois falam ao mesmo tempo, deixa de ser diálogo. Deixa de ser diálogo. Começa a ser uma confusão. Uma grande confusão. Sr. Frederico, quais foram as três pessoas que mais o marcaram ao longo da vida? Olha, houve uma pessoa que me marcou muito, que foi o meu pai. E a outra que me marca é a minha mulher. O meu pai, pela simples razão, o meu pai era de uma pontualidade britânica. Tinha uma coisa curiosa. Ele era capaz de ter marcado para chegar aqui às 2h30 e para que fosse 2h30 ele chegava antes e, portanto, dava aí uma voltinha, olhava para o relógio para ver se era 2h30 e só às 2h30 que tocava a campainha. Mas tinha uma outra coisa muito importante que eu aprendi com ele. Quando ouvia alguém a desabafar, imagino que aconteceu isto, e normalmente acaba-se com isto, imagina, o que é que o senhor acha? E ele respondia sempre desta maneira. Da maneira que você está a contar, tem toda a razão. Porque a outra parte, quando contava, nunca coincidia com a primeira. E por vezes também vinha a falar com ele. E ele tinha a mesma resposta. Da maneira que você está a contar, tem toda a razão. Isto cada um se chama. Isto marca qualquer um. Porque, na verdade, quer dizer, nós devemos ter muito cuidado
a julgar. E para mim isso é um ensinamento muito grande, quer dizer, nunca se deve julgar, nem pelas aparências, nem pelo aquilo que nos dizem, nem pelo aquilo que é transmitido pelas notícias de A, de B, de C, e enfim, e quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Às vezes. Portanto, muita cautela, a meu ver, é isso que me tem guiado normalmente, não quer dizer que eu tenha conseguido sempre plenamente, se calhar não, com toda a certeza que não, mas de qualquer modo isso é importante, e isso marcou-me. A minha mulher marca-me de uma maneira exatamente por seguir um regime, digamos, aquilo que eu chamarei, ela está presente, estando ausente. Não sei como é que ela faz, mas realmente, quer dizer, sabe perfeitamente o que quer, não tenho dúvidas. Agora, não, ela com os filhos, com os netos, quer dizer, é realmente uma pessoa que marca e marcou-me e continua-me a marcar pela sua, talvez pela sua aceitação até, mas sem subserviência nenhuma. Mas depois tem um dom especialíssimo, é que quando por acaso as coisas estão a ir num certo e determinado ritmo, há uma coisa que é importantíssima, é o silêncio. Ou então descobrir outra vertente. Pois, às vezes estamos na vertente errada. Para não criar o clash, para o confronto. Procura outra vertente. Talvez seja isso. E ela tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade. E os 3 momentos mais marcantes, consegue identificar? 3 momentos da sua vida que foram mais... Os momentos mais importantes. Mais marcantes. Mais marcantes. Olha, o nascimento dos filhos foram bastante marcantes. O nascimento da empresa, aquela que eu ajudei a nascer, a Proalimentar, também foi bastante marcante. Não outra vertente, foi exatamente as empresas que, entretanto, neste caso uma, teve que fechar, duas, a Companhia Leirense Bocha também. Isso marca muito. Exatamente, marca no sentido, inclusivamente, que falámos há pouco, na vertente social. Isso marca bastante. Por isso é que eu digo que é muito mais fácil fazer empresas do que ter, quer dizer, passar pelo facto de ter que fechá-las, por qualquer razão, quer dizer, porque economicamente às vezes não são viáveis, outras vezes por outros desígnios mais altos. Quando olha para trás, do que é que sente orgulho? Quando eu vim para cá... Quando olha para trás, para a sua quando vida, olho para trás... do que é que sente orgulho e o que é que teria feito diferente se tivesse essa possibilidade? Há uma coisa, não é... Eu, em vez de orgulho, eu chamaria de satisfação pessoal, realização. Uma das coisas que me marcou, e que ia escapando agora, eu fui fundador, juntamente com outras pessoas, do Nerlé. Fui o seu primeiro presidente. E ver nascer uma associação com aquele cariz é uma experiência espetacular. O que é que o motivou na altura a necessidade absoluta de que as pessoas têm que se dar, mesmo em termos económicos, de uma maneira geral. Quer dizer, as pessoas têm não sei quê, um receio de falar, de trocar impressões. O segredo do meu negócio sou eu que eu sei. Isto é, pelo amor de Deus, está completamente posto de parte. Eu ainda me recordo de quando aqui cheguei a Leiria e quando fui pedir crédito a um banco, levei um estudo económico da minha empresa, quer dizer, exatamente dos próximos, com a projeção para os próximos 5 anos. Se determinadas matrizes se mantivessem, e se nós seguíamos assim, e essa era a razão do meu pedido para abrirem uma abertura de crédito. E eu nunca me esqueço,
O gerente, perdão, o gerente então dizia, olha, foi a primeira empresa que apareceu a pedir dinheiro, entre aspas, em que aparece com um balanço da empresa. Ora, os outros se escondiam. Normalmente não pensa, sabe, mas para quê? Sabe, gostava de investir, mas investir em quê? E então levava, olha, para isto. Se estas coordenadas se mantiverem, o resultado é este. Se não tiver, olha. E o Nerlin nasce exatamente havia um divórcio, e aí não todo nada, quer dizer, nós somos muito pouco associativos. Falamos muito bem uns com os outros, etc. Viva, está bem, mas... Nós portugueses ou nós leirienses? Nós empresas. Nós empresas. Os empresários, quer dizer, são muito... Eu acho que a troca de conhecimento, então hoje em dia, quer dizer, nos dias em que nós vivemos, com toda, enfim, na era da informatização, eu direi, não há segredos, pelo amor de Deus. Antes, pelo contrário, que há formas de aperfeiçoar as coisas, quer dizer. E é através do diálogo, através das experiências e através dos ensaios que se podem fazer, que todos nós ficamos a ganhar. E o Nerlin mas eu lembro, foi uma luta para ter os primeiros 100 sócios. Hoje está nos 1000 e não sei quantos. 1000 e não sei quantos. Felizmente que tiveram presidentes, depois do meu mandato, excepcionais. Esse é um dos segredos do Nerlin. É que foi pensada toda uma filosofia, quer o Rui Filhinto, quer o Faria, quer o engenheiro, o falecido engenheiro Vieira, o Zé Vieira, quer dizer, todos estes presidentes, e como agora, o outro também, que está na Marinha Grande, o Jorge Alves. E eles continuam, quer dizer, realmente a seguir toda uma filosofia na qual eu fui iniciador com a ajuda dos outros. Preciso que se note, não fui só eu, não foi nada disso. Foi realmente um conjunto de pessoas unidas de modo a poder criar. Mas houve muita dificuldade em ter os nossos primeiros 100 sócios. Mas para que é que serve? Eu também, enfim. E isso foi uma das coisas que me marcou também. E uma alegria. Que lhe dá satisfação. Ver satisfação. E há alguma coisa que hoje, se pudesse, faria diferente? Há tanta coisa. Eu acho que a vida, quer dizer, nós agimos sempre de acordo com as circunstâncias e o momento em que vivemos. E, portanto, aquilo que se calhar foi feito até estava certo para o momento. Mas está claro, o saber acumulado, entretanto, perante uma mesma situação, mas posta em tempo diferente, a reação seria também diferente. Obviamente também diferente. Por isso é que eu direi, talvez fizesse coisas diferentes. O que é que valoriza ou exige nas pessoas que trabalham consigo? Trabalha muito, muito próximo com o seu genro? A colaboração. Que é gerente da Lubrigás. O que é que valoriza nas pessoas? Eu valorizo imenso duas coisas. A humildade para aprender e o contributo do saber de cada um. Isto é fundamental numa empresa. Uma empresa pode ter o capital a perder de vista, como eu costumo dizer. Se os colaboradores não estão com ela, quer dizer, se o fator humano não está, mais tarde ou mais cedo. E depois, quer dizer, os gaps e as diferenças devem ser reduzidas tanto quanto possível. A Lubrigás fez 75 anos, como disse. Acredita que é possível fazer mais de 75? Eu penso que sim, mas repare, quer dizer, há toda uma... É uma cultura, tudo isto. Isto é uma cultura. E, portanto, esta cultura, isto não se aprende nas escolas. Tem que haver a cultura
É a tal. É a cultura da humildade, sem desprezar o valor individual de cada um, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que sentir à vontade para poder dar, quer dizer, este ato de dação dentro de uma empresa tem uma retribuição que deve ser igual, quer dizer, da maneira que os seus colaboradores ou o seu círculo também está a funcionar para o centro, não é? Isso é fundamental, não é? Portanto, essa cultura já vem dos fundadores da empresa? Ela é criada, a meu ver. A cultura tem que ser criada e o exemplo tem que vir de cima. No caso da Lubregás, já vem dos fundadores, ou essa cultura? Ou... Eu penso que sim, embora pudesse ser melhor ainda. Tudo pode ser melhor. A gente nunca deve estar satisfeitos com aquilo que até agora a gente teve ou tem. As coisas podem melhorar-se, enfim. É um bocadinho crítico da comunicação social. Acha que a comunicação social dá demasiado enfoque às coisas negativas e que devia existir uma secção nos jornais dedicada às positivas. Isso é um assunto quente. Ela tem um papel fundamental, a comunicação social. Está a falar na comunicação social da especialidade ou na generalidade? Generalista. Na generalista. Na generalidade. Ela tem um papel fundamental, quer dizer, a informação hoje e sempre. Agora, mas também eu não posso estar a criticar, quer dizer, porque o que é que acontece? A procura da notícia, a procura da informação é de tal maneira, digamos, há uma concorrência tão grande que eu tenho que ser o primeiro a dar a notícia, mesmo que ela não tenha o fundamento tão seguro como devia ter. E, portanto, às vezes, as pressas, às vezes, são má conselheiras. E, portanto, nós, os utentes, os bebedores, digamos, os consumidores dessa comunicação, temos que ter muito cuidado em fazer, digamos, uma peneiração perfeita. Eu, como estive na parte da moagem, aquilo é feito através de peneiros, portanto a gente tem que peneirar de modo que a notícia venha, mas venha realmente já bem peneiradinha, etc., para não... Porque às vezes só as letras gordas, sem ler o texto, e às vezes há pessoas que fazem afirmações só lendo a gorda. Ora, a gorda, quer dizer, há várias técnicas para se chamar a atenção, e, portanto, quer dizer, utilizando, mas por vezes o texto em si, quer dizer, é preciso não só ler isso e também as entrelinhas, não é? Os seus tempos livres também estão ligados aos automóveis? Os automóveis são um gosto pessoal também ou são apenas um negócio? Está mais da minha família que está a seguir os negócios neste momento, que são o meu genro e o meu filho. Os meus tempos livres, de uma maneira geral, é uma coisa curiosa, quer dizer, eu procuro sempre ocupar os tempos em tudo que está completamente diferente daquilo que eu faço profissionalmente. Completamente. E isso consiste pois eu sou capaz, fui durante muito tempo em que nadei e mergulhei muito bem, agora já não, enfim, mas é natural. E portanto, quer dizer, eu tinha, porque já faleceu, um irmão meu que tinha uma filosofia muito interessante. E às vezes a gente diz, também vamos assim na partilha com a sua mulher, quer dizer, as coisas dos negócios, etc. E o que é que se passa na empresa. Ele, com razão ou sem razão, dizia, nada de levar trabalho para casa. Ele metia as chaves na porta de casa, quer dizer, e falávamos de tudo e mais alguma coisa, menos de os problemas que ele conta. Porque já bastava esses problemas estarem a ocorrer dentro de uma empresa, não é? E ainda trazê-los para casa. Está claro que isto não pode ser
tão linear. Plain, como eu estou a dizer, porque há certas determinadas coisas em que eu preciso de ouvir, inclusive uma voz que esteja completamente, não é a leste do paraíso, mas que não... Porque aí são brilhantes as ideias que a gente estava mesmo a ver e não viu. E a outra parte que está aí, mas porquê que... A tal presença que eu falei há pouco da minha mulher. Certo. Então, nos tempos livres, o que é que costuma fazer? Olha, por exemplo, este fim de semana fui ao Caramulo e fiquei realmente encantado com uma coisa que já tinha visto, mas de qualquer modo, ver que no Museu do Caramulo, que toda a gente liga sempre aos automóveis, esquecem-se que existe 3 Vieiras da Silva lá, um Miró, um Picasso, um Salvador Dalí, um Cardoso, um Mata, vários quadros, óleos, Medina. Quer dizer, eu fiquei, e tudo por dação. É um fulano tal que a jarra não sei quanto dado, base dado fulano tal, a doação, uma coisa riquíssima, que todos os anos tem mais coisas. A colchoaria, por exemplo, fantástica. Olha, foi uma maneira de passar um fim de semana completamente diferente do que ver automóveis dentro da oficina. Eu fui ver os automóveis também, mas foi uma coisa rápida. Assim, se não vês o carro blindado do Salazar, ou o carro blindado do Carmona, ou coisa que vai. A arte é uma coisa que lhe dá não, prazer? Não, há muito. Tem alguma música marcante que lhe lembre uma época especial da sua vida? Uma coisa que eu gosto de música em geral. Eu tanto gosto dos Bee Gees como do meu tempo, quer dizer, daqueles... Ai, meu Deus, agora foi o nome deles. Do Paul McCartney. Dos Beatles. Dos Beatles. Como gosto imenso, e tenho a coleção quase toda, dos concertos de Mozart, Bach, Beethoven, e gosto imenso. E sou capaz de estar uma tarde inteira a ouvir. E então, quando não está ninguém em casa, que eu gosto de ouvir. Quais são as melhores coisas que os 80 trazem e as piores? Quais são as melhores? O que é que os 80 trazem de melhor e de pior ou de menos bom? Os artistas? Os 80 anos. O Sr. Frederico está com 82, não é? O que é que os 80 anos trazem de melhor e de pior? Está a referir-se aos 80 anos... À sua idade. À minha idade, não está a referir aos anos 80. Não, à sua idade. À minha idade. Eu acho que os 80 traz uma coisa extremamente importante, que é, sobretudo, a calma. Mas mais que a calma, quer dizer, a compreensão. Aquilo que, por vezes, quer dizer, põe os mais jovens como o grande problema, ou talvez por termos passado por coisas semelhantes ou não, quer dizer, não é menosprezar a ansiedade ou a preocupação, mas de qualquer modo, como tudo isto é tudo muito efêmero, a gente vai criando, não é uma carapaça, mas quase, em que dizem, não vale a pena porque isto é capaz, quer dizer, é como tal a notícia, sabe? Quer dizer, o headline, quer dizer, é uma coisa, não é? E depois, quer dizer, o texto é outra, quer dizer, e na entrelinha do texto ainda temos mais uma coisa. E, portanto, vou nas entrelinhas. É o que me traz os 80, quer dizer, é que leio mais nas entrelinhas do que nos grandes títulos. Se fizesse uma análise SWOT, assim mesmo, o que é que poria nos pontos fortes e fracos? O ponto forte que talvez tenha é, quer dizer, a capacidade de ouvir os outros. Isso tem. O ponto fraco, ele no fundo eu comovo muito com aqueles que não estão tão bem, como se costuma dizer.
Mas isso mexe. O que é que se considera que não tão bem, quer dizer, há tanta coisa, quer dizer, aparentemente há certas determinadas pessoas, amigos e conhecidos, que podem apresentar-se afinal, olha, quer dizer, cá está uma pessoa feliz, para já não existe essa gente. É um ser que desapareceu da Terra, foi o chamado feliz. O seu feliz e o seu contente. E, portanto, quer dizer, cada um tem o seu drama, quer dizer, e este drama, quer dizer, a mim toca muito. E daí, quer dizer, nunca julgar. Quer dizer, eu procuro não julgar exatamente porque estou a sentir o meu ponto fraco, quer dizer, e, portanto, parte sempre do princípio que aquilo que lhe acontece a si pode amanhã estar eu no seu lugar ou passar pelo mesmo ou fazer o quê? O que é que eu faria? Quer dizer, a interrogação. Mais ou menos isto. Três desejos ainda por concretizar. Sim. 3 desejos por concretizar, que gostaria de concretizar ainda. Concretizar? 3 desejos que gostaria de concretizar. 3 desejos. 3 desejos. Ou 3 desejos que gostava de pedir para que fossem atendidos. 3 desejos. Estando a ver, a banalidade neste momento, quer dizer, seria posta de parte, quer dizer, porque a resposta que lhe podia dar, eu vou-lhe dar numa só, mas que é tão banal. Mas é uma amplitude que eu dou à palavra, que cobre tudo e mais alguma coisa, que é paz. A paz de espírito, a paz de isto realmente era um desejo, mas isto não é um desejo, quer dizer, é um querer, mas nunca se pode concretizar, porque o próprio universo não funciona assim, quer dizer, as esculturas não funcionam assim, portanto, há alguns que dizem que inclusivamente a turbulência tem que ser exatamente, e tem que vir para que haja desenvolvimento, para se fazer, para acontecer. E, portanto, quer dizer, eu não quero cair na vulgaridade de dizer que eu gostaria de ter muita saúde, disto, daquilo, da paz, do sossego, da amizade, do corona. Eu fico exatamente de que a paz no ser humano, quer dizer, porque é do universo, é impossível, quer dizer, com a minha idade já ninguém... Não, é preciso chegar à minha idade, quer dizer... Veja que, tirando as grandes guerras, e eu já atravessei quase, o mundo está em guerra constante, mas assim é grande, a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, parte da Primeira não assisti. Tenho idade, mas não tanta. A mim custa-me uma coisa, quer dizer, como é que se poderia pôr? Eu às vezes interrogo-me, quer dizer, como é que há tanto conflito entre a humanidade? Passado tantos anos. Parece que não aprendemos nada. Nada. Não aprendemos nada. E a gente comete sempre os mesmos erros, as mesmas coisas. E depois eu faço as explicações, porque é o poder económico e não sei mais o que dizer. Porque é isto e aquilo. Está bem, mas quer dizer, no âmago da questão está realmente a paz do ser humano. Quer dizer, é mais do que... Porque todos os outros interesses nunca mais vão acabar. Eu tenho armas, tenho que vendê-las. E então, quando não está exatamente a acabar o prazo de validade, eu tenho que fazer uma guerrazinha para vender. Percebe? Isto é muito pequenino, percebe? É triste. É triste que se viva num mundo assim sem um objetivo que não seja exatamente, muitas vezes dele, material, sobretudo. E depois, se a gente ver os meios e os caminhos que percorre para chegar aí, é pôr os cabelos em pé para quem tem, mas já não tem. Qual era a marca que gostava de deixar? Como é que gostava de ser recordado um dia?
marca. Alguém dissesse, o Sr. Frederico foi um homem... Não sei. Não sabe? Não. Abstenho. Sr. Frederico, muito obrigada. Passou uma Nada, hora. pelo amor de Deus. Um tempo boa. Muito obrigado. Obrigada Obrigado. por ter aceito Sim, senhor. estar aqui